Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um livro incrível que eu li em março, que foi Enraizados, da Naomi Novik. E é um livro que trata sobre magia num contexto eslavo, então nordeste europeu. E a gente vai acompanhar a vida da nossa personagem principal, que chama Agnieszka, ou Nieska, que é o apelidinho dela, é difícil falar, gente. E essa menina, ela é incrível, ela tem uma personalidade forte que vai te deixar apaixonado, de verdade. Essa menina vive num vale, no vale do rio Veio. E esse vale ele é cercado por uma floresta e essa floresta ela meio que tem vida. Então ela é conhecida como a floresta. E a gente vai percebendo ao longo do tempo que essa floresta ela tem personalidade e ela pensa e ela raciocina e ela macumina uns pensamentos bem diabólicos. É muito interessante. Então, a história ela começa sem te dar muito background do que está acontecendo. Basicamente, nesse vilarejo, nesse vale que ela vive, a gente tem um lord que é um mago e esse mago chama Dragão. E esse dragão, a cada 10 anos, busca uma menina desse vale para ser meio que uma serva dele. E Enraizados é um livro que vai tratar sobre mudança. Então, a Agnieszka frisa muito que quando essas meninas voltam, elas não são mais as mesmas. E aí a gente pode lembrar de Heráclito, talvez, que a gente nunca se banha no mesmo rio. Então, quando essas meninas são retiradas do convívio dessa sociedade, elas se tornam diferentes e ao mesmo tempo, se a gente pensar, a sociedade também muda um pouco. Então essas meninas elas são diferentes. E aí a gente pensa, tá, mas essa diferença ela só pode ser percebida depois de 10 anos. Mas no começo do livro, a Agnieszka ela já volta pro povoado, tipo coisa de uns 3 meses, eu acho, e ela já tá diferente. E ela estar diferente com tão pouco tempo deixa a gente profundamente sentido. Enraizados é um livro que vai tratar sobre as nossas raízes. E a partir da metade do livro, você vai encontrar a palavra raiz, enraizado, pelo menos umas 2 ou 3 vezes em cada capítulo. E isso é muito profundo. Ele vai tratar sobre as nossas origens, sobre quem nós somos e sobre as coisas que continuam fazendo de nós quem nós somos e que marcam a nossa personalidade. E ele também vai falar sobre pessoas que não se deixam enraizar, pessoas que não cultivam, que não se deixam cativar pela sociedade em que elas estão, e são pessoas que vivem na defensiva. E isso é extremamente tocante, realmente. Enraizados é um baita calhamaço, gente. Esse livro ele deve ter umas 600 páginas. Li a versão Kindle e eu super recomendo. Interessante dizer é que é um livro que vai tratar sobre guerra. Acima de tudo, sobre guerra. E essa guerra ela acontece entre os homens e a floresta, e quem sabe entre a própria floresta. E é uma guerra que acontece também no interior. Além disso, esse livro ele tem um quê de romance romântico, e a personagem principal é extremamente... Ela tem uma personalidade forte, muito ácida, que você pensa, não, mas nunca vai acontecer um romance com ela. E aí você fica, caramba, faz sentido. Além disso, ela tem uma personalidade de pessoa que não depende dos outros pra nada. E isso é interessante porque em vários momentos, né, ela vai criar laços com o dragão e ela rompe esses laços com facilidade, porque esses laços não definem quem ela é, né? As raízes delas estão muito mais profundas do que esses laços superficiais que ela está criando com outras pessoas. Esse livro também tem um quê de terror psicológico, quem sabe? A gente tem a floresta como uma entidade que paira sobre as pessoas e que induz a corrupção.
E a corrupção, ela pode ser vista como a corrupção humana, do ser humano em si, mas ela também pode ser vista como uma grande doença que afeta as pessoas e que deixa as pessoas muito afetadas. Em alguns momentos, essa presença é onisciente, então a gente fica com muito medo e a gente não sabe em quem a gente pode confiar. E esse é um ponto muito positivo. A gente tem um suspense, um drama abarcando essa mitologia da floresta que é excepcional. Outro ponto extremamente interessante desse livro é como ele trata a magia. A gente tem uma visão de magia que a gente pode perceber por Tolkien, por, sei lá, Harry Potter, que a magia ela tá em todos os lugares e as pessoas elas invocam a magia a partir de alguma palavra. E aqui a gente tem uma magia, sabe, Crônicas de Nárnia, quando Nárnia surge a partir de um cântico? E acho que em Senhor dos Anéis também acontece isso, deve ter, acho que o primeiro livro, a primeira parte do Silmarillion também conta isso. A magia aqui ela é sonora e ela é visual. E ela é diferente para cada pessoa que evoca magia. Então a magia ela não é fixa. A gente tem os livros de magia e cada pessoa tem a sua vertente. A gente tem uma das melhores descrições que eu já li de magia. A gente tem magia cantada. Então a personagem ela entoa música, aí ela é ritmada e as palavras elas vêm sutilmente e ela enxerga a magia como se ela estivesse procurando um caminho numa floresta. E a gente tem a cena das rosas, que é uma cena à parte, que é fantástica. A gente tem uma cena em que ela vai aprender sobre a arte de fazer ilusões. E se a gente pensar nos filmes musicais, só pra gente conversar um pouquinho, a gente tem sempre a cena que o casal se apaixona e eles dançam juntos na mesma frequência, na mesma sintonia e coreografados. E quando eles brigam, ou antes de eles se apaixonarem, eles dançam descoordenadamente. Aqui a gente tem isso, só que na magia. Então, quando a gente tem o ápice do amor deles, a magia deles se completa e ela vira uma coisa una. E a descrição é de um jardim belíssimo e você pensa, cara, a autora acertou em cheio. É um livro que você vai tirar muitos ensinamentos, você vai enxergar coisas sobre sua família, sua sociedade, sobre você mesmo. Mas curiosamente é um livro que eu não fiz muitas marcações. É um livro que ele te transmite a história a partir do todo e não de falas pontuais. E isso é um ponto extremamente, não diria importante, mas é um ponto que caracteriza esse livro. É um livro que a história se amarra muito bem. É um livro ritmado, porém que tem alguns capítulos que quebram um pouco do ritmo da história e que funcionam. No final das contas, o livro funciona. A gente estava imaginando que a Cássia e a Agnieszka iam formar um casal em algum momento. Não aconteceu. Mas eu fiquei satisfeito com a duplinha da Agnieszka com o dragão. E, gente, se você achar problemático ela ficar com o dragão, que é um mago que tem, sei lá, anos de experiência, você também deveria ficar preocupado com o Crepúsculo. Então, eu encarei os dois como a mesma forma. E sempre lembrar que esse livro é escrito por uma americana e a maioridade lá é mais ou menos com 17. Então, não vamos tentar enxergar os problemas com anacronismo temporal e geográfico. E é isso, pessoal. Sugiro muito a leitura. É um livro excelente. Para mim, é um livro que merece nota 4, 4.5. E é um livro que eu recomendo fortemente para você ler e para você talvez fugir da sua realidade e enxergar ela por uma outra perspectiva. E é isso, pessoal. Até mais.